Pessoal, a questão da intransigência e intolerância, ela vai nos remeter a uma condição em que nós ainda nos demoramos e que acaba por nos fazer cair numa conduta de ser lobo do outro. E consoante aquilo que Joana de Anjos ela traz como um arcabouço sobre essa questão, em 3 diferentes eixos temáticos, iremos encontrar que se eu trago uma vingança-prazer em constatar a vulnerabilidade e a fraqueza de outrem, e naturalmente que isso está sob um móvel de um escuso propósito. E que cerra o olho para a misericórdia que todos esperam encontrar em equivalente circunstância. Daí, eu me percebendo alguém com fragilidades importantes, como espírito inferior, que preciso da misericórdia de Deus a todo momento, eu acabo que vou derrapar numa sombra que vai dizer que, para mim, clemência, para o outro, inclemência. Um outro aspecto que a benfeitora trata é a questão da projeção da minha sombra em forma de autojustificação quando eu julgo uma ação que considere incorreta no outro. Isso acaba que me prende no impositivo da minha mazela própria, visto que essa projeção do meu caos que vai tomar esse aspecto de autojustificação é uma prisão. Um outro aspecto é a questão do privitimismo moral que nós ainda estamos enquanto lobo do outro, onde isso vai ser demonstrado por um julgamento pessoal que ignora e desconhece as causas geradoras das dificuldades e dos problemas. Em sendo assim, quando a gente pega e faz uma análise fria, objetiva, ponderada do ato de julgar outrem, vamos devassar o inconsciente nosso mesmo, que estamos nos atribuindo esse direito de penetrar um areal, uma problemática de outrem, mesmo ignorando causas várias, difíceis de ser identificadas porque específicas e que diz respeito a esse outro. E quando eu assumo essa postura, eu acabo que mantenho um comportamento mais danoso, mais credor de censura e de correção do que aquele em alguém que eu pretenda punir. Quando a gente considera essa conduta soez, ela ainda se demora em todos os areais e os segmentos
sociais. Normalmente, quando a gente fala dos religiosos, onde encontramos aquele que, por se sentir incapaz de crescer, ou seja por uma incapacidade moral mesmo, ou por uma acomodação mental, torna-se um vigia agudo do outro, que o ultrapassou e que por isso, na visão dele, não merece perdão, porque vê que esse outro está se libertando de sombras, de atavismos, de primarismos que ele ainda sequer identificou e enxergou aquilo. Em sendo assim, toda forma de julgamento moral vai dizer de um sombrio lado da nossa personalidade, que revela emoções ainda muito bárbaras, muito primitivas, e que tem a ver com o estágio em que nós ainda nos demoramos enquanto terráqueos, num orbe de prova e de expiação. E esse primitivismo emocional que nós nos demoramos, isso vai se expressar nas atitudes de julgamentos morais que pipocam, pululam, está a vingança, o revide, o rancor, que não resiste a uma isenta análise. Porque quando você faz essa análise honesta, limpa, da própria situação, sempre eu vou esbarrar na minha sombra, na minha fraqueza, que se eu não estou atenta para vigiar sobre mim mesma, eu não só vou cair naquele ponto que eu estou punindo em alguém, mas posso ir lá e fazer muito pior. E com isso, nós poderíamos dizer que é um problema mesmo nosso, dos terráqueos que estão aqui nesse orbe, seja encarnado ou desencarnado, e que, quando a gente percebe a trajetória do Cristo, enquanto esteve conosco aqui encarnado, em muitos momentos ele recebeu o convite para enfrentar e dialogar com esses tecelões da desdita alheia, da injúria, que eram caracterizados basicamente aí pela disfarce, pela sordidez da hipocrisia, no qual então eles ocultavam, mascaravam os reais sentimentos que vinham consigo, mas sempre prontos ali a queima-roupa para acusar, fazendo a desferição de impiedoso golpe sobre tantos quantos lhe estivessem no guante da sua injunção de perversa observação. Por isso que, quando nós pensamos a urgência, o imperativo que nós trazemos de tanto a questão da educação, da profilaxia moral, da orientação, nós não vamos ver Jesus se imiscuindo nesse estado de coisa. No entanto, ele trouxe, a cada momento em que deparou com isso, uma postura severa para educar e corrigir os julgadores da conduta de outrem, mas também fez uma referição com uma firmeza. Aquele que, apesar de estar com uma trave pesada, ele vê o argueiro no olho do próximo. O terceiro aspecto é a capacidade que nós temos, vez que estamos entendendo que podemos desenvolver isso na base do nosso esforço,
da nossa vontade, do nosso querer, de desaprender a julgar. Então, existem alguns aspectos que vão nos auxiliar nesse areal. Então, alguém tomba, que eu me aproxime para ajudar. Porque a fraqueza, a vulnerabilidade daquele que tomba no chão já é para ele uma punição. Ele precisa de alguém que estenda a mão. Tanto quanto, no nosso caso, tombados no chão, esperaremos receber. E aqui a gente tem a icônica passagem do bom samaritano, que foi aquele que se apiedou e teve compaixão daquele homem ali estirado no chão, precisando de um atendimento médico. Outros passaram por ele e ou porque estivessem com compromissos aparentemente inadiáveis e precisassem seguir viagem, ou porque não tivesse interesse em fazer aquela acolhida, ficaram indiferentes à situação daquele homem, sangrando, machucado, ali desacordado, e foi esse samaritano que o levou para receber o tratamento que ele precisava no hospital, deixou ali pago a hospedagem no qual ele permaneceria e ainda disse que quando voltasse ele pagaria o que tivesse havido de despesa para o tratamento dele. Então ele fez esse acolhimento e pensou as feridas desse irmão ali estirado no chão. E essa questão do bom samaritano, isso traz uma tela da desacoplamento de quem seria aquele homem estirado no chão. Porque quando esse samaritano chega ali, ele não inquire quem seria o que estava ali necessitado do seu auxílio, mas se compadece. Então a gente já percebe essa expansão consciencial desse homem que vê a todos como irmãos e para qual não existe divisões, visto que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E inclusive quando Jesus ele narra essa imperecível passagem, foi no subsequente de um mestre da lei que houvera se levantado para fazer-lhe um teste, ao perguntar o que ele deveria fazer para herdar a eternidade. Então, Jesus diz aquilo que estava escrito na lei, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a força, com todo o psíquico, a mente, e ao próximo como ele mesmo. E diz para ele que fazendo isso ele viveria. E ele então, querendo fazer uma justificação, retrofala: mas quem é o meu próximo? Então Jesus inicia a contagem dessa parábola. Certo homem, ele estava descendo de Jerusalém, indo para Jericó, e cai na mão de assaltantes, os quais o despojaram de tudo quanto possuía de material, o agrediram, o espancaram e retiraram, deixando ali desmaiado, semi-morto, entregue a si mesmo. Por uma coincidência, nesse momento passou ali um certo sacerdote que descia por aquela ruela, e ao vê-lo,
ele muda de lado, passa para o lado oposto. Ou seja, não só não acontece um compadecimento, mas ele ainda se afasta para não ser incomodado por aquela cena. De modo símile, um levita que vinha também por aquela região viu aquele homem ali semi-morto, estirado ao chão, e também passa para o lado oposto, se afasta para que possa então não ser prejudicado pelos compromissos que o aguardavam e pudesse seguir viagem desembaraçando-se daquele atendimento àquele homem necessitado. Mas um samaritano certo, que estava em viagem, veio até esse homem e, ao olhar para ele, compadeceu-se. Aproximou, pensou, atou suas feridas, derramou um óleo de oliva sobre as suas chagas, derramou também vinho. Pegou esse homem e colocou ele sobre o seu próprio animal, que ele usava ali para carga, enquanto transporte. Levou ele para a hospedaria e lá ele continuou o cuidado com ele. No dia seguinte, ele tira então 2 denários e, ao entregar para o hospedeiro, pede para que cuidasse e acompanhasse a recuperação desse homem e disse: olha, se você gastar alguma coisa a mais para o tratamento dele, assim que eu retornar aqui, será pago e acertado com você. Então ele realmente pede ali naquela troca de figurinha com aquele hospedeiro para que fizesse esse amparo para esse homem. E aí Jesus então questiona, fazendo essa retropergunta: qual desses 3 para você parece ter se tornado próximo do que houvera caído sob a malha dos assaltantes? E ele então responde: aquele que praticou a misericórdia e a compaixão para com ele. E Jesus retroage: vai e você faz da mesma maneira. E essa é uma questão delicada, porque, conforme mostra nessa passagem do bom samaritano, muitas vezes nós seremos chamados para esse auxílio de enxugar a lágrima do outro, de pensar a sua ferida, seja ela psíquica, espiritual, moral ou física, mas nós poderemos evadir daquilo, alegando uma falta de tempo, um compromisso já marcado, ou que não temos nada com aquilo. E realmente, gente, é uma questão que nós precisamos desenvolver o discernimento, porque a necessidade, ela bate à nossa porta o tempo todo. Infeliz de nós, se ela nos encontrar na inércia, no comodismo e na preguiça. Porque se eu uso o meu tempo num insignificante pentelhesmo para o ócio, a perda de tempo, o mau emprego do meu tempo, quando eu for encontrada por uma situação que pede a minha ajuda e eu vier alegar que tem algum compromisso e por isso não tem como atender aquilo, enquanto uma questão que faz parte de um supérfluo, isso vai ser registrado.
porque os outros nem ficarão sabendo, a não ser aquele que se aproximou de mim pedindo ajuda ou aquele que não tinha nem força para pedir ajuda. Porque quem abre a boca para pedir ajuda é porque já está melhor. As situações mais drásticas de sofrimento e dor que nós temos leva o indivíduo a não ter força para estender a mão para receber um socorro. E caberá a mim saber encontrar necessidade, ir até o outro, como esse samaritano que ao ver aquele homem, porque às vezes com o compromisso que ele tinha para onde ele estava indo, ele já podia até estar atrasando para esse compromisso. E nesse caso ele estaria correndo para chegar. E quando a gente está quase atrasando para um compromisso e percebe que a gente tem que correr para chegar naquilo, a gente costuma não ver a necessidade do nosso lado. Porque a gente faz um foco para chegar num compromisso que foi acordado naquele horário. Em sendo assim, vai acontecer que ali, quando ele foi capaz de enxergar aquele homem no chão, é porque ele já estava atento à necessidade do outro. Porque mesmo na sua correria, no seu que fazer, no compromisso que o aguardava, ele, ao olhar para aquele homem, ele interrompe a sua marcha e vai cuidar dele. Inclusive, se a gente pegar essa passagem no recorte, vai dizer que ele teve alguns processos ali ao atender esse homem semi-morto, que mostra que demandou tempo. Ele precisou interromper aquilo que estava aguardando por ele para dar aquele atendimento. E aqui, inclusive, entra a questão do materialismo, porque a visão materialista, ela me faz dar mais importância para diversos compromissos que o mundo coloca na nossa agenda e que passamos na frente do grito de socorro, articulado ou não. E, em sendo assim, isso vai dizer de etapas que ele empreendeu ali e que os compromissos que esperavam por ele precisaram continuar esperando. Ele percebe que aquele que está ali no chão tombado, e aqui nós podemos representar aquele que caiu moralmente. Porque, inclusive, se nós pegarmos a metáfora aqui dessa parábola que Jesus traz, que é alguém que fisicamente foi agredido por um assaltante, roubado, que quase veio a morrer, quase que acontece um latrocínio ali, isso ainda é dos males, os mais leves em comparação com as quedas morais. São muito mais pungentes, até porque as dificuldades que são para nós vencer as nossas mazelas. E a queda moral, onde eu não venço a minha sombra e sou vencida por ela, complica muito minha situação, porque minha consciência registra. Inclusive, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, no primeiro livro Nosso Lar, André Luiz ele vai relatar a própria trajetória, em que ele, enquanto estava encarnado, era um médico que tinha ali seu consultório, mas dedicava à sua família. Não tinha um olhar para esse que está tombado e que precisava dele.
Existe aí alguns recortes que diz que ele passava ali às vezes algumas receitas gratuitas e foi inclusive uma dessas clientes que recebeu esse auxílio dele, que rezaram por ele enquanto ele estava desencarnado e que essas preces o alcançou e começou um alívio importante que ele teve no umbral. Foi quem ele nem imaginava que estava lembrando dele com carinho e rezando por ele. Exatamente aquele a quem ele houvera beneficiado, dando uma receita gratuita. Mas ele vivia uma situação ainda de anestesiamento moral, seja pela questão da bebida, do fumo, da alimentação desregrada, da sexualidade desregrada, porque há uma questão aí de infidelidade que ele houvera cometido ali enquanto ele estava casado, pelo fato de envolver doença ali como a sífilis, que houvera adentrado ali a sua situação. E, em sendo assim, mostra que ele, ao sair pela porta do túmulo, foi para uma região de suicidas. E, ao chegar ali, aqueles que estavam ali sabiam que ele era suicida, mesmo não direto, mas suicida indireto. E ele, revoltado com essa situação, do porquê que estavam chamando ele de suicida, por não saber que quando a gente desencarna, nós vamos para o local das nossas reais intenções e ações. Aqui a gente põe máscara. Ninguém fica sabendo da minha infidelidade, mas a minha consciência registra. Pode ser que ninguém fique sabendo da minha gula, mas a minha consciência registra. Pode ser que ninguém tome conhecimento que eu me excedi na bebida, mas a minha consciência registra. Mas quando nós demandamos o astral, essas máscaras caem, porque nós vamos para o local aonde se demora essas nossas vibrações. Então, quando a gente chega ali, quem está ali já está nos vendo como alguém que fez o que fizemos. Mesmo que a gente tente esconder, não dá mais. Nosso livro, ele abre para tantos quantos estão ali. Por isso que quando André Luiz ele chegou ali, ele já era visto e, para tantos quantos estavam ali naquele local, sabia que ele se tratava também de um suicida, tantos quantos os outros que estavam ali. Por isso que quando ele adentra ali, o umbral, a região ali que estavam outros suicidas indiretos como ele se surpreende de ser reconhecido como tal, enquanto nem ele sabia que ele houvera tido uma trajetória de suicida. Mesmo que indireto, mas de suicida. Então, mostra para nós que quando acontece de nós aqui, nessa condição que nós estamos, podermos fazer essa quebra do materialismo e essa opção pelo espiritualismo e irmos modificando a nossa moral, nós estamos nos capacitando para levar o socorro, inclusive e principalmente nas questões morais que são mais pungentes e mais complexas do que as físicas. Porque às vezes o indivíduo ele até que passa bem um machucado na perna, uma dor no coração, uma catarata no olho, mas ele sucumbe diante da traição, da solidão, da carência, da pulsação energética sombria, porque ele não consegue
canalizar a sua energia sexual para o bem, para o nobre, para o útil. Daí isso acaba escoando pelo erotismo, pela depressão, pelas desarmonias diversas. Porque quando nós fazemos essa escolha por uma pulsação energética, onde nós canalizamos nossas energias sexuais em algo que gostamos e que seja limpo, nobre, isso passa tanto pela questão de, num relacionamento, viver a fidelidade, quanto, se me mantenho solteira, viver castidade nesse estado que estou, ou ajudar alguém ali próximo que precisa de mim enquanto alguém da família, ou diversas outras atividades de acordo com o dom de cada qual. Seja costura, seja pintura, seja escrita. Porque aí vai passar, inclusive, pelo autoconhecimento de cada qual, para perceber como que a si mesmo acontece o funcionamento, para depreender aquilo ao qual deva dedicar, mas sempre sob a base do voluntariado, da utilidade, da bondade. Por isso que André Luiz, ele percebe que estava numa situação triste, gravosa, e que somente anos depois que ele estava ali no umbral é que ele começou a poder lembrar da prece. E ele foi recebendo ali o eflúvio de uma cliente que recebera aquela receita gratuita dele e que não houver esquecido, devido ao elo da gratidão, e que ela rezava por ele. Foi essa cliente que foi ali um instrumento para que ele começasse a receber alívio. E viesse então a dar conta de, em lembrando da prece, pedir ajuda, fazer uma oração. Em sendo assim, esse bom samaritano representa tantos quantos enxergam os tombamentos morais ao nosso lado para fazer esse cuidado do outro e esse estender a mão. Consoante Joana traz na Revista Espírita, em que ela nos aclara essa questão de, enquanto estivermos diante de uma situação que percebamos a queda do outro, estendamos a mão. Porque se eu caio no julgamento, eu estou condenando a mim mesma, pelas misérias que trago. E, inclusive, considerando a questão do orbe que nós estamos e da suscetibilidade que nós nos encontramos. Porque num planeta de prova e de expiação, estão espíritos ainda necessitados de estar aqui presos a uma matéria grosseira para tentar melhorar. Não tem anjo aqui. Alguém que entra pela porta do berço num planeta como a Terra é alguém que ainda precisa de muitos burilamentos e muitas vitórias sobre si mesmo, que se repete indefinidamente, evafora, para começar a divisar uma condição mais elevada. Porque nós ainda estamos na sombra, que é dentro de nós.
que acontece. Por isso que aquele que adentra uma conduta de atirar a pedra naquele que cai, ele acaba refém da sua própria consciência. E numa situação pior do que aquela que apedrejou. Daí, somos orientados a nos compadecermos de quem cai. Aquele que venha tombar terá na sua consciência o seu próprio juiz. E a mentora ela vai nos trazendo que nós não fomos convidados para vigiar o outro, mas para uma convivência, uma interação e um trabalho com o outro. Também vai ser trago a questão de tolerar o infrator que tenha cometido seja o que for, porque ele é o meu futuro, o meu amanhã, se eu não tiver força suficiente para prosseguir bem. Porque eu só vou conseguir um amanhã melhor se hoje, nesse momento, eu tiver suficiente força moral para continuar fazendo bem, renunciando ao mal e servindo sem esmorecer no bem. Por isso que não julgar vai associar tanto solidariedade, autoanálise, empatia, tolerância, sem que percamos a capacidade de réplica e apreciação, visto que precisamos analisar para corrigir, para auxiliar, para educar, cujo contributo, então, poderemos dar para a construção do ser moral, elevado, psicológico e espiritual. E quando alguém vem a cometer um delito, não podemos esquecer que ele continua sendo humano. E sendo assim, ele precisa de misericórdia e dignidade. Não importa a hediondez do seu crime, porque senão eu vou me equiparar com ele no privitimismo e na rudeza do que ele tenha feito. Por isso que o autoconhecimento ele é sine qua non, imperioso, visto que se trouxermos uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, entre 9 e 10, onde temos a intitulação Argueira a trave no olho, Kardec vai trazer para esse momento que para julgar a mim mesma, seria necessário eu ver como no espelho meu interior e pudesse me transportar para fora, considerando-me uma outra pessoa. Por isso que, inclusive, nós temos uma orientação de análise do meu dia, imaginar aquilo que eu fiz se outro estivesse fazendo no meu lugar. Se eu aprovar, bem, se eu perceber que não foi legal, eu já tenho que analisar aquela minha atitude para corrigir. Uma outra questão é imaginar todo mundo fazendo o que eu fiz. Se todo mundo fizesse aquela mesma atitude, seria bom? É também um crivo que vai nos ajudar. Então, eu joguei lixo na rua. Achei que teria problema, que era só o saquinho de um salgado, que não ia ocupar tanto espaço, estava correndo, tinha lixo perto, não tinha onde pôr aquele saquinho junto comigo, estava sem espaço, precisava chegar sem ele onde eu ia, não vi lixo perto, joguei no chão. Então não faz mal porque é só um saquinho. Mas se eu imagino todos os terráqueos jogando aquele saquinho no chão, seria bom para o meio ambiente? Não.
Então aquela minha atitude não foi boa, eu preciso corrigir. E um outro aspecto que nos ajuda muito nessa questão é imaginar Jesus me assistindo naquilo que eu estou fazendo. Porque quando a gente imagina Jesus nos assistindo, ele nos direciona a sua aprovação ou reprovação daquilo que fizemos, conforme Paulo realizara quando ele já tivera desencarnado e naquela maravilhosa tela onde ele, depois de ter ali aquele momento da cabeça decepada e estava cego, agora já em espírito, orou Jesus permitisse que fosse esclarecido a sua situação para a sua alma. Então ele estava numa expectativa angustiosa porque ele continuava não vendo. Então ele começou a fazer recordações, inclusive de quando ele estava cego, por ter sido ofuscado pela gloriosa luz do Mestre em Damasco, ali na sua porta, e começou a chorar pelo influxo ali daquelas reminiscências, porque ele lembraram inclusive de Ananias, que foi usado por Jesus para devolver-lhe a vista do corpo. Depois ele fez um esforço enorme para conseguir levantar e reflexionou num átimo que o homem precisava servir a Deus, ainda que permanecesse indefinidamente tateando em treva densa. Então, aqui ele já estava, o seu espírito valoroso, mostrando a que veio, porque nem mesmo ali no momento que ele adentra os portais do além, ele titubeou na sua fé e continuou valoroso, de tal forma que chegou um dado prante em que ele vê-se chegando ali 3 vultos radiosos, onde Jesus estava no meio, Estevão do seu lado direito e Abigail do seu lado esquerdo, do lado do coração. Isso ele já tinha passado por alguns locais para poder rever onde ele estiver enquanto encarnado. E ali ele houvera feito uma súplica a Jesus, quando ele lembrou dos erros pregressos, amarguroso, enquanto aquilo que ele houvera feito. E então ele vê na tela do infinito a desenhação de um singular quadro que rasgou ali a um belo azul imensurável, na amplidão espaçosa, e quando então ele percebe que era Jesus, Abigail de um lado e Estevão do outro, ele tinha aí a sua voz que lhe fugia, porque ele estava numa comoção alpina, tinha perolação de lágrima abundante pelo rosto, que transfigurara, e enquanto Estevão o abraçou efusivamente, Abigail delicadamente lhe toma a mão numa ternura somosa. Mas, mesmo que Paulo desejasse lançar nos braços ali dos irmãos de Corinto, quais estavam diante dele, no arrobo de ventura que ele trazia, poder beijá-los, abraçá-los, mas sabia, qual criança dócil, que tudo devia ao mestre bom e dedicado. Então ele procurou o olhar de Jesus, para sentir se viria do mestre a aprovação. Então, essa testemunho de Paulo mostra uma conduta que nós precisamos fazer diariamente, antes de deitar, analisar nosso dia, procurar o olhar de Jesus
para saber se vem aprovação ou reprovação nos pensamentos, palavras e atos, obras que tenhamos realizado naquele dia. E foi quando Jesus devolveu para ele um sorriso indulgente, com carinho, e disse: sim, venha ser feliz, pois é da vontade do meu Pai que mártires e verdugos se reúnam no meu reino para sempre. E assim eles, ditosos, demandaram as pegadas de Jesus rumo, seguindo as esferas da luz e da verdade. Jerusalém lá embaixo fazia contemplação no embevecimento vespertino crepúsculo, esperando um luar que chegaria logo, não tardaria, com os clarões primeiros. Então, quando ele procura o olhar de Jesus, Jesus, sabedor que ele houvera priorizado esse olhar e o que viria de Jesus para ele, lhe deu a resposta, lhe deu o sinal, ao sorrir para ele. Por isso que, quando nós falamos da análise que nós precisamos fazer, nós precisamos ter o olhar de Jesus, a aprovação de Jesus como nosso modelo, enquanto seu testemunho, e buscar naquilo que eu tenha feito, naquilo que eu tenha realizado, o olhar de Jesus me assistindo naquilo. Porque se a minha busca for sincera, limpa, Jesus me responderá aquilo que eu preciso melhorar, refazer, consertar. Por isso que acaba por ser uma desaprendizagem que nós precisamos ter habilidade de fazer, porque a todo momento precisaremos ressignificar o conhecimento, o que houvermos amealhado, fazendo um desprendimento de condicionamentos para que possamos aprender algo novo. Porque para eu aprender algo novo, aprender algo melhor e fazer melhor, eu preciso desaprender como eu fazia antes, ressignificar. E inclusive desprender de atavismo, de amarra, de arquétipo e de condicionamento que me impede de assumir uma postura nova, nobre, melhor. Visto que desaprender vai significar uma autoeducação, uma reeducação de mim mesma. Em sendo assim, quando nós falamos a questão da caridade, continua sendo o nosso prélio, porque quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. O indivíduo ele pode ser muito inteligente e não amar. Por isso que continuaremos sendo chamados por Jesus a sair da síndrome de Nicodemos, que é saber muito e não testemunhar. Para, por uma caridade pura, genuína, nos movimentarmos no testemunho de Jesus, que suplantará todo o resto, de amar como ele nos ama. Amar o outro como ele nos ama.